O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. No Momento do Patrimônio de hoje, conversaremos com o Dr. Daniel Martini, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul, com mestrado no Consiglio Nazionale di Ricerche em Roma e doutorado na Università degli Studi Roma III. Daniel Martini é promotor de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul e coordena o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente. Boa noite, Dr. Martini. É um prazer recebê-lo no programa. Boa noite. O prazer é meu estar aqui e poder falar aos teus ouvintes. Doutor, iniciando então, qual seria a concepção de meio ambiente natural e cultural? Onde tem essa intersecção exatamente? A partir da Constituição de 88, que de fato sistematizou e trouxe um capítulo específico sobre a proteção do meio ambiente, ela passa a tratar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental, e o Supremo Tribunal Federal trata como um direito de terceira dimensão, um direito de novíssima dimensão, um direito transindividual, difuso. E a Constituição, embora ela não sistematize um conceito de meio ambiente, ela traz elementos que nos levam a concluir que compõem a proteção jurídica do meio ambiente. São eles: o elemento natural, que diz respeito àqueles elementos corpóreos e incorpóreos, como o ar, a água, as florestas, etc. O meio ambiente artificial, que diz respeito ao espaço urbano construído, também tem proteção pelo direito ambiental, por integrar o conceito constitucional de meio ambiente. O patrimônio cultural, e aí pela Constituição de 88, então, nós abandonamos aquele conceito de patrimônio histórico e vamos tratar, e é assim que eu vou tratar, patrimônio cultural, que envolve todos esses aspectos previstos no artigo 216, que certamente nós vamos especificá-los, e ainda a Constituição também dá proteção ao meio ambiente do trabalho. Ou seja, eu tenho 4 elementos que estão previstos na Constituição que integram o conceito de meio ambiente e, como tal, merecem a proteção no âmbito do direito ambiental. E, doutor, quais as ferramentas que dispõe o promotor de justiça para imprimir essa proteção ao patrimônio cultural? Bem, é importante essa tua questão, porque até pouco tempo atrás, especificamente até o advento da Emenda Constitucional número 71 de 2012, a atuação do Ministério Público na defesa do patrimônio cultural era mais focada na proteção de determinados bens culturais, fossem eles materiais ou imateriais. A Constituição de 88, ela, ao introduzir essa alteração a partir da Emenda Constitucional número 71, ela induz, digamos assim, o poder público, não só no nível federal, estadual, mas também municipal, a aprovar os seus sistemas municipais de cultura. Então agora o Ministério Público atua não apenas para defender, digamos assim, um determinado casarão que tem um valor estético, histórico, mas também o Ministério Público passa a atuar na política pública. Induzir, cobrar do prefeito municipal, por exemplo, que ele elabore um planejamento com todos aqueles instrumentos que compõem o Sistema Municipal de Cultura. As conferências de cultura, o Conselho de Cultura e assim por diante. Então agora nós temos uma nova perspectiva de atuação no âmbito do Ministério Público. Ou seja, ao invés de atuar exclusivamente, que é uma atuação importante, não tenha dúvida, e nós temos atuações históricas aqui no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, não apenas na defesa de bens específicos, materiais ou imateriais, e eu já quero te trazer um exemplo aqui, uma ação civil pública que impediu a alteração do plano diretor na região dos vales, no Vale dos Vinhedos, em que se pretendia a construção de prédios de até 10 andares, afetando de uma maneira muito drástica a paisagem do local. Foi uma atuação pontual. Hoje nós podemos atuar no nível do planejamento. Quando se fala em tornar essa política ou aquela política uma ação
não de governo e uma ação de Estado, é isso, é o planejamento. É elaborar um plano municipal de cultura. O que se quer para a cultura naquele município? E aí o município que elabora com ampla participação popular esse planejamento, entrega ao promotor de justiça da comarca uma ferramenta para poder exigir o atingimento daquelas metas no âmbito do planejamento da cultura. Ou seja, independentemente de quem seja o gestor momentâneo daquele município, o secretário de cultura, a política pública planejada ela deve ser executada e é papel do Ministério Público cobrar a execução dessa política pública. É claro que no âmbito da defesa do patrimônio cultural, então, a própria Constituição prevê determinados instrumentos. Por exemplo, quando eu falo do patrimônio imaterial, por exemplo, uma forma de expressão, uma celebração, digamos assim. A forma de proteção do patrimônio cultural imaterial se dá basicamente pelo registro. E o patrimônio material, né, que pode ser arqueológico, pode ser paisagístico, pode ser histórico, etc., que aí podem ser também bens móveis e imóveis, a própria Constituição prevê como forma de proteção, no parágrafo 1º do artigo 216, prevê os inventários, os registros, a vigilância, tombamento e desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação. E aí eu quero te contar uma coisa curiosa que surgiu recentemente no município de Caxias do Sul. Porque a Constituição, perceba, a Constituição abre possibilidades de se criarem novas formas de proteção, de preservação, de acautelamento. O município de Caxias do Sul aprovou recentemente uma lei, que é vigente ainda, em que todo imóvel com mais de 50 anos tem que ter uma autorização prévia do órgão de cultura do município para sua demolição, independentemente de qualquer valor cultural declarado. Muito bem. O que o Ministério Público observou na sua atuação? Passou a observar que na iminência de se completar o prazo de 50 anos, as pessoas começaram a buscar no município autorizações prévias para a demolição daquela obra, independentemente de desejarem de fato demolirem ou não aquela obra. Ou seja, o que era para ser uma forma adicional de acautelamento acabou se tornando até um instrumento que pode vir a prejudicar a preservação do patrimônio cultural. Por quê? Porque o poder público vai confiar nessa norma e pode deixar de adotar os outros instrumentos que têm realmente uma força imperativa muito maior. O próprio tombamento é um exemplo disso, valendo-se dessa disposição legal que, de fato, ela não reconhece valor cultural àquele bem. Ela simplesmente estabelece um procedimento administrativo que deve ser adotado por todo e qualquer proprietário de um prédio com mais de 50 anos para fins de demolição. Então, a Constituição, ela abre diversas possibilidades adicionais de proteção do patrimônio cultural, embora ela nomina alguns instrumentos específicos. Doutor, nessa questão até do patrimônio material, o senhor comentou, esse registro, como é que seria? É inventariado também, esse patrimônio imaterial? É um registro feito? Um estudo? Basicamente registro em livros adequados, em sistemas hoje, evidentemente. Né? É um reconhecimento, digamos assim. Se registra, por exemplo, um patrimônio imaterial vinculado ao saber. Por exemplo, o modo de fazer que está enraizado no cotidiano daquela comunidade. Veja, nós não podemos confundir aqui aquela proteção que se dá no âmbito da propriedade industrial. Eu falei aqui há pouco tempo do Vale dos Vinhedos. Né? Nós temos ali um determinado produto, que é o vinho, que tem uma denominação de origem, digamos assim. Mas atenção, esse é um reconhecimento
no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Não é propriamente um conhecimento que está preservado no âmbito do patrimônio cultural imaterial, mas poderia ser, com um simples registro, um reconhecimento através de um registro, um ato muito simples, mas emanado por autoridade competente, pelo poder público, reconhecendo, por exemplo, aquele patrimônio imaterial vinculado ao saber ou vinculado a uma determinada celebração, por exemplo, uma festa religiosa que se faz no interior, ou ainda vinculado a uma determinada forma de expressão, uma manifestação literária, uma manifestação cênica, lúdica, por exemplo, ou ainda também está no âmbito do patrimônio imaterial determinadas manifestações culturais vinculadas a lugares, né? Por exemplo, mercados, feiras, praças, santuários, espaços onde se concentram e reproduzem determinadas práticas culturais coletivas. Tudo isso, quando é reconhecido pela autoridade competente, com quem tem, digamos assim, competência para isso, no âmbito do sistema municipal, estadual ou nacional de cultura, passa a ser uma manifestação cultural e material protegida pelo Estado. E, doutor, os planos municipais de cultura, quando são elaborados, de certa forma, o Ministério Público, eles são levados ao Ministério Público ou é algo posterior, assim? Veja, como regra, os planos não são auditados ou levados ao Ministério Público. Não. Entretanto, quando o Ministério Público, por exemplo, verifica uma omissão do município na aprovação do plano, e que, por exemplo, aquela omissão é relevante a ponto de, por exemplo, prejudicar ou afetar negativamente a preservação do patrimônio, aí o Ministério Público adota um ato de sua atribuição. Normalmente o quê? Normalmente o Ministério Público instaura um inquérito civil, que é a sua ferramenta de investigação para apurar ilícito ou dano ao patrimônio cultural. Veja, estou falando de ilícito, pode nem ter havido dano. Aliás, no âmbito da proteção do meio ambiente, aqui eu estou falando da proteção do meio ambiente cultural, digamos assim, a atuação do Ministério Público deve ser voltada à prevenção, né? Vamos imaginar agora com o incêndio do museu que ocorreu recentemente. O dano é absolutamente irreparável, é irreparável. Ainda que se possa reconstruir o museu, ainda que se possa tentar resgatar uma parte do acervo magnífico que lá foi perdido, o fato é que o dano é irreparável. Então, a atuação prioritária do Estado e do Ministério Público como um braço do Estado deve ser preventivo. Então, o Ministério Público, verificando um ilícito, mesmo que não tenha ocorrido dano, vai instaurar um inquérito civil para tentar corrigir aquele ilícito. Né? E aí, no âmbito do inquérito civil, é que o promotor de justiça, e o seu primeiro ato é tentar resolver aquela situação extrajudicialmente. E aí o primeiro passo que o promotor vai dar é buscar e propor, digamos assim, ao titular do patrimônio, por exemplo, ao titular da propriedade ou ao município, o famoso TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, que é nada mais, nada menos do que um acordo extrajudicial para resolver aquele problema em investigação. Vamos supor, o município não tem o sistema municipal de cultura. Não falo apenas do plano, falo do sistema como um todo. O município não possui o sistema de cultura. O que o promotor de justiça vai fazer? Ele vai instaurar um inquérito civil, vai chamar o prefeito municipal ao seu gabinete e vai propor ao prefeito que o prefeito se comprometa, por isso um termo de compromisso de ajustamento de conduta, se comprometa a, num determinado prazo razoável, que tem um tempo oportuno para isso, a instituir no âmbito do seu município o sistema municipal de cultura. É claro que nessas hipóteses o Ministério Público depois vai receber o plano municipal de cultura que foi aprovado. Agora, numa situação normal, numa situação ordinária, o Ministério Público não vai fazer
a auditagem do plano, exceto se houver uma investigação específica, um ponto específico, uma omissão, ou, digamos assim, se o plano foi aprovado de uma forma equivocada, fraudada até, o que não é pouco comum, até lhe falo, não exatamente na questão do plano de cultura, mas vamos imaginar os planos diretores dos municípios, que, aliás, não deixam de ser também instrumentos para a preservação do patrimônio cultural, material e imaterial. É muito comum anularem-se planos diretores dos municípios, por exemplo, por uma falha na participação popular, pela ausência da participação dos cidadãos na elaboração do plano. Então, essa é a atuação do Ministério Público. É uma atuação muito mais corretiva, também preventiva, claro, mas não cabe ao Ministério Público fazer uma espécie de auditoria prévia nos planos municipais de resíduos sólidos, de saneamento, plano municipal de cultura, plano diretor e assim por diante. Não. O promotor é chamado a atuar quando alguma coisa não deu certo. Né? É claro que o promotor também tem esse viés, como eu disse, preventivo. Né? Há uma notícia, por exemplo, da iminência, né, de um ilícito, da iminência de um dano mesmo, que está colocando um prédio público em risco, evidentemente que o Ministério Público vai atuar. Recentemente, agora, com a aprovação da Lei Kiss, né, depois da tragédia que ocorreu em Santa Maria, conhecida por todos, o Ministério Público passou a atuar fortemente, por exemplo, na verificação, na checagem da existência dos alvarás de corpo de bombeiros, não só dos prédios públicos, privados, mas também daqueles prédios com valor cultural. E aqui no estado nós temos muitos, né? E muitos não possuem sistema de proteção, prevenção e proteção contra incêndio. Então, essa é outra forma de atuação do Ministério Público, corrigir esse tipo de problema. Chegamos ao fim da primeira parte da entrevista com o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, Daniel Martini. Semana que vem continuaremos com a segunda parte da entrevista com o nosso convidado. Boa noite a todos e até lá. O Momento do Patrimônio é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que é responsável pela restauração, manutenção e pela adaptação às demandas contemporâneas do conjunto edificado da universidade. O projeto de acessibilidade ao prédio da rádio da universidade está em fase de captação de recursos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Para saber como contribuir, acesse o nosso site urgs.br/patrimônio histórico ou entre em contato pelo nosso telefone 3308-4500. Produção e apresentação Marcelo Coelho de Souza, na técnica Jefferson Gomes.